Brindar, não sei, vou tentar fazer uma aula interessante aqui. Posso botar o share screen aqui? Por favor. Pessoal, vamos só desligar então as câmeras e desativar o som. Tá dando para ver aí? Sim? Sim? Bom, então o Hector tinha pedido para a gente falar sobre uma atualização sobre a doença, hoje em dia falada imunomodulada da orelha interna, né? Antigamente a gente falava de perda de audição neurosensorial autoimune, né? Então, vamos tentar mostrar como é que o raciocínio para essas alterações evoluiu ao longo do tempo, né? Então, vamos começar com a definição, né? Na verdade, por definição, hoje em dia chamada doença imunomodulada da orelha interna, ela é secundária a uma alteração funcional coclear ou vestibular causada por uma agressão imunomediada às estruturas da orelha interna. Por que imunomediada? Porque esses mecanismos são distintos, como nós vamos ver, tem vários mecanismos de agressão imunomediada à orelha interna. Isso começou no final da década de 70, aqui com o trabalho do Brian McCable, que foi o primeiro cara que publicou com esse termo, Autoimmune Sensory Neural Hearing Loss. Na verdade, ele tinha uma série de 18 casos de surdez súbita, e para alguns desses pacientes, eles tinham marcadores imunológicos alterados. Então, ele levantou a suspeita e caracterizou clinicamente o quadro de perda de audição sensório-neural autoimune, porque ele achava que o ouvido fazia parte de uma agressão imunológica, muito provavelmente sistêmica, e algumas vezes com primeira manifestação na orelha interna. E ao longo da década, então isso foi no final da década de 70, ao longo da década de 80 e mesmo 90, vários trabalhos começaram a estudar esses mecanismos de agressão da orelha interna. Então, esse trabalho do Hughes é importante, do laringoscópio de 84, que ele falava o que a gente tinha de prático e teórico no tratamento dessas doenças. E esse trabalho do Harris foi muito importante porque ele trabalhou sobre os fundamentos dos mecanismos imunológicos que agrediam a orelha interna e o sistema nervoso central, que saiu no Otolaryngology Head and Neck em 95. Eu era recém-terminado a residência nessa época, tinha voltei em 79 mesmo, 80, eu voltei do meu curso de especialização lá na França, e esse era um tema que estava muito em moda, parecia que a gente ia descobrir um monte de coisa em relação à perda de audição sensório-neural, que era um tabu naquela época, né? Todo mundo falava que não tinha o que fazer, que era uma tragédia você ter um paciente, é que nem um paciente com pigarro de 10 anos, ninguém sabe exatamente o que o cara tem, todo mundo tratava aquilo com um certo receio, né? E a gente começou a tentar achar que isso poderia explicar uma porção de coisas dentro do quadro de perda de audição sensório-neural. E a minha tese de doutorado foi sobre isso. A gente acabou fazendo um trabalho experimental em que a primeira ideia era que a orelha interna fosse alvo de uma resposta autoimune, ou seja, a gente tinha que comprovar que a estrutura de tecido mole da orelha interna era suficientemente grande para proporcionar uma agressão autoimune. E no nosso trabalho, a gente fazia o seguinte, a gente secava a cóclea de cobaia saudável, depois do BERA e do teste do reflexo de audição normal, e aí a gente injetava em coelho. Depois a gente tirava os anticorpos do coelho e injetava em cobaia saudável. E a gente produziu perda de audição nesses animais. E um outro grupo, a gente injetava colágeno tipo 2, com adjuvante de Freud nos coelhos, depois tirava as imunoglobulinas e jogava em cobaias normais. E também tivemos uma perda de audição semelhante ao que seria a cóclea membranosa. E o terceiro grupo era um grupo controle que não teve lesão. Então, na verdade, a gente achou nessa época que o colágeno tipo 2 poderia ser um dos agentes de resposta autoimune
porque existe, tanto no aparelho vestibular como na cóclea, bastante colágeno tipo 2, e isso seria um dos antígenos. Mas depois a coisa foi evoluindo e hoje em dia a gente tem um panorama muito mais amplo para explicar esses mecanismos de agressão à orelha interna, né? Então, sim, esse primeiro mecanismo, pode haver uma resposta autoimune sistêmica com agressão à orelha interna. Então, como eu falei, a gente tem o colágeno tipo 2, tem a proteína 68 kilodaltons, tem mielina, tem antígenos de células de suporte, entre outras substâncias, entre outras estruturas, microestruturas e moléculas dentro da orelha interna, que são capazes de serem target, de serem alvos de uma agressão imunológica sistêmica. Depois também se aprendeu que a orelha interna, apesar de micro como ela tem a capacidade de desencadear uma resposta imune local. Em várias estruturas, mas fundamentalmente no saco endolinfático, a gente tem representantes do sistema imunológico. A gente tem neutrófilo, macrófago, células dendríticas, que jogam, a partir de uma reação local, interleucinas e fatores de necrose tumoral, dentro de uma resposta imune local. Isso pode acontecer por uma resposta autoimune, deixa eu tirar essa setinha aqui que saiu do lugar, ou pode ser por uma penetração de uma bactéria, de uma molécula qualquer que promova uma resposta imune própria da orelha interna. Então, ela pode ser agredida por uma resposta sistêmica, mas pode também ter uma hiperativação ou um desencadeamento de uma resposta imune local. A orelha interna também pode ser sede de depósitos de imunocomplexos circulantes, aí dentro de um quadro sistêmico, ou pode ser sede de lesões consequentes a envolvimento dos vasos, dos microvasos, tanto da artéria labiríntica quanto da estria vascular, dos microvasos que irrigam o sistema vestibular. Isso pode causar um impacto grande na microvascularização e produzir lesão. Então, existem vários mecanismos de agressão imunológica, por isso que passou-se a se chamar isso de agressão imunomodulada à orelha interna. E isso pode acontecer de um modo isolado ou através de uma doença sistêmica, como a gente já mencionou. Então, daí surgiram os termos. Doença imunomodulada da orelha interna, órgão específico. E hoje em dia vocês vão ver na língua inglesa de órgão específico immunomodulating inner ear disease. Ou de um quadro sistêmico, doença imunomodulada da orelha interna sistêmica. Ou systemic immunomodulating inner ear disease. Esses trabalhos são interessantes de 2010 e 2012 porque eles ajudaram a configurar de uma maneira mais definitiva todos esses mecanismos de agressão e reconhecer a orelha interna como foco de envolvimento, tanto local quanto sistêmico e por vários mecanismos de disfunção imunológica. Tá? Esse trabalho é mais recente, de 2018, que eu aconselho para quem gosta do tema ler, que é o papel da autoimunidade na patogênese. Ele fala na perda de audição súbita, na sudden sensory hearing loss. É um trabalho chinês, mas muito bem feito. Ele está na Neuroplasticity em 2018. Aqui tem o DOI-CODE aí, não sei se vocês estão conseguindo ver, depois a gente pode fazer um destaque dele. E ele fala de todas essas possibilidades, onde estão os elementos da arquitetura imunológica da orelha interna, dos mecanismos de agressão, etc. Então, ele faz uma atualização de todos esses mecanismos e da patogênese da agressão à orelha interna, que não serve só para surdez súbita, mas de uma maneira geral, e atualiza também a questão do tratamento que nós vamos ver já já. Bom, qual é o quadro clínico dessas alterações? Então, todo mundo lembra que, usualmente, via de regra, são perdas de audição sensório-neurais bilaterais. Pode ser simétrica, mas pode haver uma assimetria inicial, mas se você não controla a doença, não controla a reação imunológica, isso
tende a ser rapidamente progressiva, não rápida que nem a surdez súbita de 2, 3 dias, até pode haver, mas normalmente ela é progressiva em semanas, 2, 3 meses, 4 meses, ela pode atingir um nível expressivo de agressão para a orelha interna. Então, além da perda de audição, a presença do zumbido é bastante comum nesses casos. Os sintomas vestibulares estão presentes em 50% das vezes, e muitas das vezes imitando um quadro de Meniere, com uma hidropsia associada de origem autoimune, em torno de 20% dos casos de agressão imunomodulada da orelha interna. E como a gente já falou, ele pode adquirir a forma de surdez súbita numa fase inicial do quadro. E, obviamente, essa surdez súbita vai ter um prognóstico diferente se você não identificar a causa, e muito provavelmente no futuro você pode ter o envolvimento da orelha contralateral, né? E aqui a gente tem o trabalho da professora Norma aí com o Bruno e com os meninos que em 2017 publicaram um trabalho bem interessante sobre a perda de audição sensório-neural e as doenças sistêmicas que podem causar isso, né? Então, muitas vezes, se você tem isso dentro do quadro de uma doença sistêmica, muito provavelmente a orelha contralateral em algum momento pode ser afetada. E ela costuma ser mais frequente em mulheres e jovens, na casa dos 30, 40 anos de idade. Não exclusivamente, obviamente, mas é mais comum, mais frequente nessa faixa de idade. E como a gente já falou, pode ser isolado ou associado a uma doença autoimune sistêmica. Ela pode ser a primeira manifestação de uma doença sistêmica. Por isso que é sempre importante a gente estar atento para essa multiplicidade de fatores de agressão à orelha interna modulados pelo sistema imunológico, tá? Quando ela está associada à doença sistêmica, existem várias doenças autoimunes que já foram descritas como que são incluentes de agressão à orelha interna, okay? Incluem a orelha interna no seu quadro de expressão clínica. Artrite reumatoide, síndrome de Sjögren's, vasculite, síndrome de Wegener, que não deixa de ser uma vasculite, lúpus eritematoso sistêmico, síndrome de Kugler, esclerose múltipla, esclerose sistêmica, colite ulcerativa, doença celíaca, Hashimoto, etc. Tem uma série de doenças que já foram correlacionadas à agressão da orelha interna. E como é que nós vamos fazer o diagnóstico dessas doenças? Bom, fundamentalmente a gente tem 3 armas aí, o diagnóstico clínico, que é o mais importante, laboratorial e o estudo por imagem, que hoje em dia com a ressonância magnética melhorou bem, né? Do ponto de vista clínico, que ainda hoje é considerado o principal requisito para o diagnóstico, né? A principal suspeita nossa é clínica mesmo. Então, uma boa anamnese vai fazer a gente suspeitar disso, paciente jovem, do sexo feminino, uma história recente de perda auditiva que tem caráter progressivo, usualmente bilateral, com zumbido e os sintomas vestibulares, com o exame físico normal, exceto nas provas vestibulares, quando a doença repercute sobre o sistema vestibular, e aí a busca de uma doença sistêmica. Então, nesses casos, a gente perda de audição, a gente não pode ser só otologista, né? Não podemos esquecer da nossa formação básica, que o exame físico otorrinolaringológico tem que incluir o ouvido, o nariz, a boca, a faringe, a palpação da cadeia de drenagem linfática do pescoço, submandibular, etc. E temos que lembrar que esse paciente tem um corpo onde o ouvido, o nariz e a garganta estão atrelados. Então, ver se esse paciente tem algumas alterações articulares, dermatológicas, prestar atenção no aspecto da mucosa, etc. Nesses casos, a gente tem que lembrar sempre que uma doença sistêmica pode cursar junto com a agressão da orelha interna. Na audiometria, a gente vai ter uma perda normalmente bilateral, pode ser simétrica, mas alguma assimetria pode acontecer, né? E exceções vão acontecer nos casos incipientes, com hidropsia, com surdez súbita ou com uma assimetria, sendo um lado mais impactado pela doença imunológica do que o outro num primeiro momento, mas a tendência ao longo do tempo
se não houver uma intervenção terapêutica que possa inibir isso, você vai ter quase que sempre uma manifestação bilateral. Em termos de laboratório, a gente ainda tem uma limitação. A gente não tem nenhum teste específico para definir a agressão autoimune para a orelha interna. A gente tem os testes inespecíficos, que são mensuradores da atividade inflamatória, VHS e PCR. A gente pode estudar os testes imunológicos para essas diversas doenças sistêmicas que podem comprometer a orelha interna. Né, fator antinuclear, dosagem de complemento, crioglobulina, imunocomplexo circulante, anticorpo anti-DNA, o ANCA e alguns outros testes que são relativamente específicos de doenças sistêmicas. Né? Mas um teste específico para a orelha interna a gente não tem, né? O anticorpo anticoclear, que sempre se falou que um dia a gente podia achar, ou a proteína 68-KD, o anticorpo anticolágeno tipo 2, que a gente pode até acrescentar aqui, mas eles se mostraram um pouco eficientes, com baixa sensibilidade. Então, o diagnóstico, como eu falei, volto a enfatizar, é fundamentalmente clínico mesmo, e depois nós vamos ver no tratamento, dependendo de uma resposta positiva com corticoide. Mas a ressonância contribuiu bastante, como eu falei. Quer dizer, do ponto de vista diagnóstico clínico, ele ainda é preponderante, o laboratório pode ser auxiliar, mas a ressonância pode ser bastante útil para a gente. Aqui a gente vê uma ressonância em T1 sem contraste, mas você vê uma certa diferença de sinal da cóclea e do vestíbulo do lado direito em relação ao lado esquerdo aqui, depois da injeção de contraste, você vê aqui a captação bastante intensa de contraste. Quer dizer, isso aqui pode ser ou proteína inflamatória ou sangramento intralabiríntico, e aqui a constatação da atividade inflamatória. Aqui você vê, quase não se vê esse hipersinal em T1 sem contraste, mas nitidamente pós-contraste você vê pelo menos o giro basal da cóclea com uma reação inflamatória importante, tá bom? Mas a ressonância mostra que tem uma atividade inflamatória atuando na orelha interna, existindo na orelha interna, mas não diz se é imunomodulada ou se é bacteriana, etc. Então isso tem que se coadunar com a tua história clínica, com o quadro clínico, para que você possa aí suspeitar de uma doença imunomodulada, né? Como diagnóstico diferencial, é bastante citado a otossífilis, que parece que tem tido um aumento nos últimos anos, mas isso você consegue diferenciar laboratorialmente. Na fase inicial, com a doença de Meniere, né, mas isso com acompanhamento, você vai ver que ele pode até ter uma hidropsia imunomodulada e não uma doença de Meniere, que normalmente tem uma causa não definida, né? A neurofibromatose, normalmente você pode ter perda de audição bilateral e com certa progressão, mas isso se distingue com o exame de imagem. Hoje em dia, a hidropsia também a gente consegue ver com a ressonância magnética com protocolo para a Meniere, para a hidropsia. A esclerose múltipla, na fase inicial, também pode dar uma perda de audição grande e bastante acentuada em pouco tempo, mas também com a ressonância a gente consegue suspeitar da esclerose múltipla. E a surdez súbita idiopática, como eu falei, na fase inicial, pode ser mesmo difícil de ser identificado, uma doença imunomodulada da orelha interna incipiente e assimétrica, de acometimento assimétrico. Esses são, na literatura, os diagnósticos diferenciais mais citados, mas depois, se alguém lembrar de mais alguma coisa, me ajuda a incluir aqui. Bom, qual é o tratamento para essas alterações? Bom, fundamentalmente, o corticoide com dose anti-inflamatória inicial, né? O preconizado para pacientes adultos é 1 miligrama por quilo de peso na dose máxima de 60 miligramas, que você inicia via oral. E a duração do tratamento é que é complicada, porque quanto tempo você vai dar a dose máxima de tratamento para ver se a resposta foi positiva? Então, isso na literatura varia de 10 dias a 4 meses.
para você poder ter uma estabilização da lesão, uma recuperação parcial da audição. E a partir do instante que você consegue essa estabilização, você tenta fazer a diminuição progressiva até achar uma dose mínima de manutenção, que é mais ou menos tateando o terreno, né? É igual tratar uma doença autoimune sistêmica, como artrite reumatoide, por exemplo. Agora, e o tempo de manutenção? Também é extremamente variável, de 1 ano e meio, etc., né? Mas isso é complicado, por quê? A resposta positiva do corticoide, ela ajuda a definir a provável etiologia imunomodulada, né? Agora, 60% a 70% desses pacientes têm uma resposta positiva com corticoide. E o que é resposta positiva? A gente precisa definir essa melhora. Melhorou o quê? 5 decibéis numa... Então, eu acho que a definição mais ou menos padrão é que você tenha que ter uma melhora de pelo menos 15 decibéis em 3 frequências ou em 10 decibéis em 3 frequências seguidas, para você considerar aquilo o mínimo de positividade em relação ao tratamento, né? O problema é que, como existem pacientes que demandam um tratamento prolongado, você vai ter problemas da manutenção do corticoide sistêmico e dependendo da dose de manutenção. Ele vai ter retenção de líquido, vai ter problema de pele, vai inchar, etc. Então, tem-se postulado que em alguns casos você pode tentar o corticoide intratimpânico em pacientes principalmente com contraindicação para o corticoide sistêmico, diabéticos ou pacientes que já têm alguma alteração de suprarrenal. Então, você pode ser eficiente, mas a via predileta ainda, a master via é via oral mesmo. É que, como a gente já mencionou, tratamentos que dependem de uma dose mais alta e por muito tempo acabam trazendo efeitos colaterais para o paciente. E aí surgiram as terapias opcionais, que são os imunossupressores, principalmente a ciclofosfamida, o metotrexate e a azatioprina, e os inibidores de TNF-alfa, que é o etanercept e o adalimumab. Esses medicamentos todos, em conjunto com o pessoal da reumatologia, se você tiver que usá-los, eles podem ter um lugar bastante interessante, principalmente nesses casos mais rebeldes, que dependem de uma dose de corticoide mais alta, e você baixa a dose e ele volta a piorar. Então, esses medicamentos, às vezes, são mais bem tolerados pelo paciente, e hoje em dia tem um risco bastante controlado do uso desses medicamentos, né? Além disso, quando a lesão auditiva já é relevante e o tratamento estabiliza, mas não consegue melhorar, você pode usar o aparelho auditivo como complemento. Você não está tratando a doença, mas está tratando a perda de audição. Ou implante coclear, nos casos em que a perda de audição é severa, profunda, bilateral. Mas tem alguns aspectos aqui também que chamam a atenção. Em relação ao aparelho de audição, a flutuação auditiva, até não acertar a dose, ou mesmo procurando a dose mínima, ou mesmo porque a doença é mais agressiva, atrapalha bastante a adaptação desses pacientes. Fica difícil para o audiologista acertar um programa que possa compensar essas flutuações. Outra coisa que existe nesses pacientes é uma discriminação ruim. Não só porque o comprometimento coclear é intenso, mas existem descritos alterações retrococleares, degeneração de células do gânglio espiral, desminilenização do oitavo nervo. Então, existem alterações que atrapalham muito a discriminação e isso realmente acaba impactando no resultado da adaptação do aparelho auditivo. E nas perdas severas profundas, o implante coclear pode ser uma estratégia, mas também tem observações a serem feitas. Esses casos que levam a perda profunda, eles são mais agressivos do que um quadro que você consegue controlar mais rapidamente com o corticoide. E isso pode induzir a um resultado mais restrito, porque a reação inflamatória coclear e retrococlear também é mais intensa.
e você vai colocar um corpo estranho ali dentro da orelha interna, né? Então, esse implante promove uma reação grande, com risco de fibrose intracoclear, mas até antes de você colocar o implante, a própria doença pode já produzir uma fibrose intracoclear e atrapalhar bastante a inserção do feixe de eletrodos. Então, o implante coclear nesses pacientes pode ser complexo e tem muita gente que advoga até um implante com certa precocidade para evitar essa fibrose intracoclear, semelhante do que é prescrito para meningite, por exemplo, né? E como eu falei, as complicações pós-operatórias são maiores, por conta da doença e por conta dos tratamentos. Então, a infecção do sítio da cirurgia com necrose de retalho é maior em pacientes que recebem imunossupressão ou corticoide em dose mais alta. Eles podem ter problema de uma fibrose mais intensa e ossificação intracoclear pós-operatória por essa reação inflamatória mais exuberante. Infiltração meninge em algumas doenças pode acontecer, então pode haver um impacto retrococlear também, dificultando uma resposta satisfatória. Bom, então dentro do prazo aqui, meia hora, 40 minutos, tá bom, Hector? Não tem nenhuma restrição com relação ao tempo, professor. Tá bom, também não vou ficar enchendo todo mundo. Então, mas estamos dentro, estamos com 25, 26 minutos. Então, vamos lá. Um quadro clínico, por exemplo, para ilustrar. Essa é uma moça de 40 anos, há 3 meses, com perda auditiva progressiva. Olha o grau de perda de audição que ela acabou desenvolvendo em 3 meses na orelha direita, associada a crises vertiginosas. Após o tratamento com antivertiginoso e corticóide, houve estabilização da tontura, mas não da perda auditiva. A perda auditiva estabilizou nesse patamar. Os testes de laboratório foram normais e a ressonância magnética mostrava aqui, ó, um aumento da captação de contraste no giro basal e no vestíbulo. Então, a gente imaginou que ela tivesse um quadro inflamatório de orelha interna e pela idade, pela resposta parcialmente positiva ao corticoide, acabou ficando com o diagnóstico de doença imunomodulada. Ela tomou corticoide 6 meses, não se adaptou ao aparelho auditivo, não sei se foi pelo corticoide ou pela própria natureza do quadro dela, ela não teve maior envolvimento da orelha esquerda e ela está adaptada à perda de audição unilateral, single-side deafness. Aqui não quer saber de implante coclear e a gente também não vai insistir, porque como a gente já comentou, o implante coclear pode não ser nada brilhante nesse tipo de alteração inflamatória exuberante da orelha interna, né? E o que a gente espera na evolução desses pacientes? Isso é outra incógnita, né? Depois que você faz um tratamento longo, estabiliza o quadro, você vai poder deixar de tratar esses pacientes? Alguns sim, outros você vai ter que acompanhar para o resto da vida. E na evidência de alguma reativação da doença, de reativação do quadro agressivo à orelha interna, você vai ter que recomeçar o tratamento, né? Então, não tem consenso quanto isso, esses pacientes requerem um acompanhamento mesmo a longo prazo, né? Vamos finalizando, eu queria mostrar esse trabalho e um outro caso clínico que é um pouco mais complexo, mas que ilustra bastante esses quadros. Esse trabalho eu gostei bastante, é um trabalho de 2018, da Autoimmunity Reviews, em que ele fala sobre prevalência e opções de terapia para perda de audição em doenças autoimunes. Então, o que ele conclui? Ele fala aqui, foi um dos trabalhos que fala de prevalência dessa perda auditiva. Então, essas perdas de audição, elas muito provavelmente perfaçam aí de 1 a 5% de todas as perdas de audições sensório-neurais. Não é um quadro comum, né? Ele pode ser subestimado porque a gente não tem esses testes específicos. É que nem a prevalência agora e a incidência do Covid. Como não faz teste para todo mundo que tem sintoma
qualquer aí infeccioso, você não vai ter uma ideia da prevalência. Então, a gente acaba, em muitas perdas auditivas, você faz o teste laboratorial, não tem nada, faz a ressonância, não tem nada, você pode fazer uma suspeita clínica, a resposta com o corticoide é ruim, então você acaba não confirmando o diagnóstico, né? 30% dessas perdas auditivas estão associadas a doenças sistêmicas. Então, aí fica o termo imunomediado, uma perda de audição imunomediada, e a orelha interna pode ser o primeiro órgão afetado, né? Ele confirma, então, essa separação entre a doença imunomodulada de orelha interna, órgão específico, e doença imunomodulada da orelha interna dentro de um quadro sistêmico. Ele faz um quadro aqui de um monte de outras doenças que podem causar perda de audição, ou dentro do quadro de surdez súbita, ou dentro de perda progressiva, né? A gente já falou de várias, mas enfim, tudo quanto é doença que tem uma base imunomediada pode agredir a orelha interna, com certeza, tá? O interessante é que ele mediu a incidência de perda de audição em algumas doenças, que nem na esclerose sistêmica, de 20% a 27%, na revisão de literatura que ele fez. Na artrite de células gigantes, de 7% a 100%, na doença de BC, de 30% a 63%, na síndrome de Koglen, de 31% a 41%, e assim por diante. No lúpus, até 70% tem trabalhos descritos de comprometimento da orelha interna. Então, tem o Wegener, aqui, de 8% a 83%. Então, isso é interessante para a gente lembrar que essas doenças podem, de uma forma muito frequente, até atingir a orelha interna. E aí, além das doenças associadas, ele confirma o diagnóstico basicamente clínico, e se tiver uma resposta positiva ao corticoide, seria muito positiva essa possibilidade diagnóstica, e a gente não tem o teste sistêmico, o teste específico mesmo, né? O diagnóstico de exclusão é quando você acha uma outra causa, né, para perda de audição, confirma a terapia com corticoide, imunossupressores e inibidores de TNF-alfa, e, em alguns casos específicos, o corticoide intratimpânico. Tanto o aparelho auditivo como o implante coclear tem as suas limitações, como a gente já falou, e esse trabalho, nessa revisão boa que ele faz, ele tem 177 citações nesse trabalho. Então, ele fez uma revisão legal e atualiza bem a gente sobre o tema, tá? Esse último caso que eu queria mostrar para vocês, uma moça de 27 anos, e que foi talvez o quadro mais complexo que eu tive, mas que no final teve um final relativamente feliz, né? Era uma moça de 21 anos que começou a apresentar perda de audição bilateral. Ela procurou um colega nosso, teve o diagnóstico de otospongiose e fez uma estapedotomia na orelha esquerda. Teve uma pequena melhora da perda de audição, mas mantendo uma perda de audição sensório-neural nas altas frequências, porque ela fechou o gap. Aí ela teve um câncer de tireoide, foi operada um ano depois e estava indo bem. O problema é que a orelha esquerda estava um pouquinho melhor, mas a perda de audição na orelha direita continuou a progredir. Ela me procurou pela primeira vez em 2004, foi quando eu fiz a primeira avaliação. Ela tinha essa história, essa audiometria, e no laboratório ela tinha o FAM positivo e um anti-DNA positivo. Na toma, ela tinha um foco de otospongiose coclear, ela tinha, não sei se está aqui, não está aqui, desculpa, eu não pus porque eu achei que ia tomar muito tempo. Tinha uma otospongiose coclear e na ressonância dava para ver uma pequena alteração inflamatória nesse foco. Então, a gente confirmou uma otospongiose coclear, iniciamos um alendronato para tentar uma estabilização por conta disso, mas ficamos de olho nesses marcadores imunológicos dela. Com o alendronato, ela teve uma pequena resposta inicial do lado esquerdo. Teve 6 meses da estabilização,
Mas aí eu pedi para ela fazer uma avaliação com um reumatologista e ele achou que junto com o alendronato a gente devia começar o corticoide. E aí ela começou a usar o corticoide junto com o alendronato e depois de 6 meses ela estava estável dentro desse patamar aqui, mas ainda com efeitos colaterais. Ganhou peso, começou a ter pelugem na pele, etc. Então, ele acabou entrando com o adalimumab, o inibidor de TNF, em julho de 2005. Você vê que foi algum tempo depois. O alendronato já tinha sido interrompido quando começou o idalimumab, porque o corticoide ela usou 2, 3 anos. A audição estabilizou, mas o que foi mais interessante é que, com 3 anos do inibidor de TNF, ela negativou o FAM, negativou o anticorpo antinuclear e a audição dela melhorou mais ainda. Ela teve uma melhora aqui do lado esquerdo, mais interessante do que o lado direito. Mas vejam como ela evoluiu bem depois fez um tratamento para inibição do foco de otospongiose coclear e depois, paralelo, o tratamento com corticoide e depois inibidor de TNF-alfa para o quadro imunomediado, provavelmente, por conta daquele laboratório. E ela teve realmente uma resposta positiva. Não foi brilhante, mas positiva. A última vez que eu a vi foi em 2016. Ela já tinha parado todo o tratamento, estava com um zumbido na orelha esquerda, estava com um bom resultado com ASE, estava com esse tipo de audiometria, mas ela estava grávida. E aí começou toda a nossa preocupação de que ela pudesse ter piorado, mas por sorte, até agora ela está estável e sendo monitorada do ponto de vista auditivo e imunológico. Tá? Então, essa foi a audiometria quando a gente começou a acompanhá-la e essa foi a audiometria em 2016. Então, vocês veem que foram 12 anos de acompanhamento. Então, por sorte, ela teve essa melhora, está bem adaptada com o aparelho de audição. Entretanto, um caso pouco mais complexo. Não sei se o foco pericoclear tinha alguma razão de existir por conta do quadro imunomodulado, ou se ela teve 2 doenças diferentes, mas enfim, pelo menos ela teve um resultado razoável com as opções terapêuticas que a gente tem hoje em dia, tá bom? Bom, acho que era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria só fazer uma homenagem aqui ao professor Johnny Parco, que infelizmente faleceu há 2 anos atrás. Ele participou do nosso último Year Brasil em 2016 e ele falou sobre esse tema e ele falava sempre que o diagnóstico é baseado na história e na clínica, na avaliação clínica. Tem que descartar outras doenças que podem agredir a cóclea e a resposta positiva à administração de corticoide. É tudo isso que a gente repetiu já para vocês. Então, não houve grandes mudanças nesses últimos 4 anos. Tá? Então, obrigado pela atenção. Essas são as mensagens finais. E eu mandei aí no nosso grupo o convite para o próximo Lyon, que vai ser dia 18 e 19 de maio. Vai ser, as inscrições são gratuitas aqui pelo site do Lyon. Pena que na terça-feira, dia 19, coincide aí com as nossas reuniões, mas vai ter programação das 3 da manhã até as 3 da tarde, porque lá na Europa estão 5 horas na frente e eles vão começar as transmissões lá às 8 horas da manhã. Mas, enfim, tem um programa interessante que vocês podem acessar e eu acho que vai ser interessante, tá bom? Obrigado. Se tiver alguma pergunta, estou às ordens. Professor, o Marcão está falando. Obrigado. Oi, Marcão, tudo bem? Tudo bom, parabéns. O senhor falou dos critérios audiométricos da melhora com corticoide. Queria saber se o senhor leva em consideração também o índice de reconhecimento de fala
E o senhor sabe se tem algum trabalho falando sobre audiometria de tronco cerebral, né, o TEAT, nesses pacientes? Se tem algum estudo nesse sentido, se alguém tem algum conhecimento sobre isso? Oi, Marcão, obrigado pelas perguntas. Bom, primeiro, eu particularmente levo em consideração qualquer melhora auditiva. Acho que se melhorou a discriminação de uma forma evidente, eu acho que você deve sim levar em consideração. Não é uma coisa que eu vi mencionado nesses trabalhos, porém eu acho que faz sentido, sim. Não sei se a Norma, o Testa, o Hector já viram alguma coisa aí, fiquem à vontade, ou se você viu. Em relação ao Bera, na revisão que eu fiz, agora atualizando, de 2016 para cá, eu não vi nada específico, mas não sei se tem. Alguém já viu alguma coisa sobre Bera e doença autoimune? Com relação ao Bera, não, mas com relação à melhora e critérios de melhora auditivo, existe sim, Marcos, mesmo isso até para perda súbita da audição, existem alguns critérios. O que mais ultimamente tem sido aceito você tem o critério de normalização dos limiares tonais, que às vezes eles utilizam o que eles chamam de melhora funcional, ele tem que mudar a categoria. Então, se ele era uma perda severa, ele tem que passar por uma perda moderada. Se era uma perda moderada, ele tem que passar por uma perda, porque aí eu tenho realmente impacto auditivo, isso a gente considera melhor. Outro critério também é a mudança do índice de reconhecimento de fala e mesmo a mudança da discriminação, porque quando você tem principalmente a mudança do índice de reconhecimento de fala, você tem que ter um critério de melhora de pelo menos 12% para eu dizer que teve melhora. E muitos desses pacientes começam a melhorar no índice de reconhecimento de fala antes de ter a melhora tonal. E isso muda completamente até quando você vai protetizar esses pacientes. Às vezes você não consegue uma melhora tonal, mas ele melhorou demais o índice de reconhecimento de fala. E esses pacientes normalmente começam a melhorar pelo índice de reconhecimento de fala. Como o professor mesmo lindamente mostrou essa evolução de 12 anos, você percebe que a melhora não é uma melhora imediata, é uma melhora gradual, e essa melhora gradual ela acontece ao longo de anos. E até uma grande surpresa, uma bela surpresa, é dizer que perdas neurosensoriais imunomediadas, você pode ter melhora, mesmo insistindo com a terapêutica, anos depois da instalação da perda. Então, isso é fenomenal. É muito bom. Cai por terra aquela ideia nossa de que não adianta investir nesses pacientes. Você pode investir neles sim, e eles às vezes demoram muito para melhorar e vão melhorar ao longo da iniciativa e da tentativa do uso da medicação. Parabéns, professor. Um lindo caso. Norma, você tem algum comentário em relação aos mecanismos de agressão? Alguma outra coisa aí que você quisesse falar? Antes do Marcão fazer a próxima pergunta. Não, é que ainda isso não está muito bem estabelecido, né? Não. Então, quando o senhor ainda colocou que existe alguns receptores locais e principalmente aquela dosagem do SP70, isso caiu-se por terra, isso foi muito ventilado na década, no começo da década de 2000, isso é de 2000, 2000 e pouco, isso foi um boom. Mas isso hoje está em descrédito. Ninguém pede uso porque ele é altamente diferente. Ele é altamente específico. Ele dá muito positivo, falso positivo. Falso positivo, isso é. Ele é muito sensível e pouco específico. A gente não tem teste específico, né? Então, Marcão, assim, o que você quer? Na verdade, não é nenhuma pergunta, é só uma observação, só uma notícia de um caso que foi para o grupo de implante coclear lá em Diadema. Era uma paciente com poliangite microscópica e ela teve um resultado excelente com implante coclear. Então, é uma doença imunomediada sistêmica. É uma experiência assim, única, né, que a gente tem
Pelo menos lá em Diadema foi o único caso que eu lembro de ter tido a indicação do implante e teve um resultado muito bom. No CDA a gente tem, acho que 4 ou 5 casos de perda de audição por imunoagressão e a maioria teve um resultado bom, sim, felizmente. Apesar da gente ter que estar atentos para essas eventuais complicações, né? Esse ano mesmo, professor Laércio, teve 2 casos lá da surdez súbita, inclusive aquele que você falou, uma surdez súbita bilateral, mas de manifestação assimétrica. Então, ela pode não acontecer simultaneamente, mas acontece 1 mês depois, acontece o outro lado. Perdas bilaterais e que precisaram e foram indicados implantes. Ela deve estar aí na fila do implante esse ano ainda. Eu acredito que eles ainda não fizeram. Estava sendo discutido logo no começo, quando começou a história do Covid. E foi isso. Legal. Por causa da nossa plataforma e por ser uma aula aberta, né, a gente não está restringindo o acesso, tem gente do Brasil inteiro, inclusive tem um otorrino do Rio de Janeiro que mandou aqui pelo chat. Obrigado pela aula, professor. Sou otorrino no Rio de Janeiro. Gostaria de saber a experiência no serviço de vocês em relação à etiologia autoimune mais comum, levando à ossificação coclear bilateral. Acho que eu não tenho essa resposta, não. Não sei se lá no ambulatório da Norma ela viu na surdez súbita qual dessas doenças poderia dar. É possível a fibrose e a ossificação, com certeza, nesses 4, mas eu não saberia dizer qual dessas doenças sistêmicas mais frequentemente produz esse tipo de repercussão. Posso comentar uma coisa? Sim. Na verdade, esse diagnóstico labirintite ossificante é um laudo, às vezes, descrito pelo próprio radiologista. Eu já tive os radiologistas, às vezes, quando tem esse sinal de hipersinal pós-injeção de contraste, quando isso acontece bilateralmente, alguns radiologistas soltam esse laudo de labirintite ossificante, que é um termo radiológico, que não tem um embasamento histopatológico. Nós temos, sim, a verdadeira labirintite ossificante, entre aspas, ou ossificação coclear, muito mais frequentemente acontecendo pós-meningites, que são quadros infecciosos agudos intralabirínticos, e pós-otites, e algumas otites que levam secundariamente uma complicação de uma labirintite, e aí eu tenho um quadro clássico de ossificação do osso temporal, isso é ossificação coclear completa. Diferente, por isso que está achando que ele está colocando o termo, que é um termo muito mais radiológico. O radiologista, quando vê esse sinal, professor, o senhor colocou aí de hipersinal coclear, às vezes você vai ter esse laudo de labirintite ossificante, e no fundo ainda não aconteceu nenhum processo de ossificação, e sim um processo generalizado inflamatório intralabiríntico, das membranas intralabirínticas. Eu acho que foi esse questionamento que ele quis dizer aí, não verdadeiramente a nossa ossificação coclear bilateral. Será que é isso, Marcos? A pergunta? Mas também pode ser em processos de hemorragia. Isso mesmo. Que pode dar ossificação. Então, acho que se tiver uma doença autoimune que sangra dentro da fossa do labirinto, poderia dar ossificação. Oi, gente, bom dia. Vocês estão me ouvindo? O iPad aqui sou eu que fiz a pergunta. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Eu vi sim, mas não consigo te ver. Porque eu não consigo compartilhar o vídeo agora. Meu nome é Eveline. Eu sou otorrino aqui no Rio e eu faço aperfeiçoamento em otologia lá no UFRJ. E aí eu queria mesmo compartilhar essa experiência, porque a gente está com uma paciente com esse quadro. Ela realmente parece ter uma ossificação, porque a tomografia dela ela tem ossificação bilateral. E ela só tem um FAM positivo. A gente está investigando uma possível causa autoimune. E eu queria saber de experiência mesmo de vocês, se vocês têm alguma etiologia que vocês percebem que é mais comum, enfim, porque não tem muita estatística mesmo em relação à etiologia nesses casos. Você fala etiologia da labirintite ossificante ou etiologia de doença autoimune com ossificação coclear?
Alô? De labirintite ossificante com autoimune, porque ela não tem história de trauma, ela não tem história de otite, meningite. Ela só tem um som positivo, só. Então, como a gente falou na aula, é possível, sim, como a Norma comentou e o Testa também, porque você tem uma agressão inflamatória importante dentro da orelha interna, então você tem mecanismos inflamatórios ou até sangramento, etc., que podem levar à ossificação. Não diria que isso talvez seja o final mais comum dessa agressão coclear dos mecanismos imunomodulados. A fibrose costuma ser mais comum do que a ossificação. Mas eu não saberia te dizer quais das doenças promovem a ossificação de uma maneira mais frequente. Não me lembro de ter lido isso em nenhum lugar, mas é uma pergunta interessante. Eu não sei te responder. É possível que, muito provavelmente, essa ossificação seja proporcionada pela imunoagressão, mas como você tem só um FAM positivo, você não tem nenhuma outra manifestação, você também não tem um diagnóstico nem de uma doença sistêmica, nem de um órgão específico, é possível que seja isso mesmo, não tem outra causa, mas respondendo diretamente à tua pergunta, não sei qual das doenças sistêmicas que teriam esse desfecho mais comumente. Obrigada, professor. Obrigado você pela assistência e pela pergunta, por ter visto a aula e pela pergunta, pelo interesse. Mais alguma pergunta, então, professor? Que Andrei Só uma Borim... perguntinha rápida. Doutor Andrei, ao invés de falar, ele fica só escrevendo, né? Você está escondido, né, BJ? Super reunião, particularmente excelente aula, professor Laércio, obrigada pela oportunidade. Mas o Nono acho que tem uma pergunta. Rapidinho, assim, eu não tenho tanta experiência, assim, não tenho tanto volume de pacientes com perda súbita, né, imunomediada, mas eu esperaria, em teoria, ser bilateral, né? Pode acontecer de ser assimétrico, mas, em geral, o outro lado, né, o menos pior, também está cometido, é isso que eu entendi? Na minha visão é isso mesmo. Eu acho que pode demorar alguns meses, algumas semanas, mas em algum momento o outro lado tem grande chance de ser acometido também. A menos que você tenha um quadro, um paciente que responda bem ao tratamento, você inicie o tratamento rapidamente e consiga estabilizar a doença. Aí você pode até, como naquele primeiro exemplo que a gente mostrou, a gente já conseguiu, foi uma resposta boa, se bem que no caso dela a gente ainda não tinha o diagnóstico, foi um diagnóstico clínico de doença imunomodular, mas ela estabilizou. Então, em tese, você vai ter a doença bilateral. Você só inibiria isso se você tivesse um tratamento muito eficiente logo no início do acometimento unilateral. Pelo menos essa é a minha impressão. Tá. Não, a minha pergunta é porque, assim, um quadro que se for unilateral, como que eu faço uma diferença entre surdez súbita, por outro motivo, de uma imunomediada? É mais isso. Eu esperaria realmente, mesmo que pouco, mas os dois lados com comprometimento. É isso. Aí é falta de experiência mesmo, assim, de volume. Mas a tua dúvida é pertinente, porque tem muito quadro que começa mesmo de forma assimétrica. Não sei se a Norma tem essa estatística lá no ambulatório de surdez súbita. Já pegaram algum caso de imunomediada unilateral? É que o diagnóstico não é tão simples. O diagnóstico da primeira manifestação. O que a gente tem visto, e isso acontece, é quando você tem uma perda súbita auditiva unilateral em indivíduos um pouco mais jovens do que a nossa faixa etária comum da perda súbita. Eles são um pouco mais precoces e eles respondem inicialmente ao tratamento com corticoide. E a partir do momento que eu começo a retirar o corticoide, ele piora a audição. Deu para entender o que eu quis dizer? Deu. Ele depende de altas doses do corticoide. E isso a gente pega em alguns pacientes. E é isso, ele ainda está na fase da manifestação inicial da lesão. E aí, nesses casos, a gente
reintroduz o corticoide, eu preciso de doses altas, isso é, eu estou mantendo 1 miligrama por quilo de peso e ele começou a melhorar a audição. E a gente mantém 1 miligrama por peso, ele continua melhorando e ele quase normaliza, nem sempre normaliza, mas ele muda de patamar de uma perda severa para uma perda moderada, que isso é um impacto auditivo fenomenal. E aí, depois de 3 semanas, 1 mês, eu não estou conseguindo mais resgatar essa audição e eu começo a diminuir esse corticoide. A hora que eu começo a diminuir esse corticoide, o que acontece? Ele volta a perder a audição de novo. Isso não é comum na perda súbita da audição. Isso é um fator mais raro. E quando isso acontece, isso começa a chamar a atenção de ser um fator imunomediado. Aí a gente vai pesquisar toda a parte imunomediada. E esses pacientes, depois de 3 meses, 6 meses, aí ele pode apresentar um outro quadro súbito na orelha contralateral. Então, os nossos casos, como você pega ele na surdez súbita, na primeira manifestação da perda de audição, ele pode manifestar dessa forma. E aí nós já temos alguns casos, não posso te dizer muitos, mas pelo menos uns 7, 8 casos com essa manifestação, porque nós estamos falando de um horizonte de 500 casos. Deu para você entender? Deu, claro. Aqui no consultório a gente vê, sei lá, não muitos, não veremos 500 casos no ano, né? Não, em um